Vou começar me apresentando, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é nuvem. A ideia aqui é termos a oportunidade, de vivenciar um treinamento mais introdutório. Então, esse treinamento aqui é indicado para todos e todas, seja você alguém de negócios, um CTO, um CEO, um diretor, o pessoal de vendas, e até mesmo o pessoal técnico, tá bom? Então, a gente vai pegar desde o começo, apresentar o assunto nuvem e vamos ver um pouquinho de como a AWS aborda esse assunto, tá bom? Antes de começar, pessoal, eu vou me apresentar, tá? Então, o meu cargo oficial é de arquiteta de soluções. Então, eu sou uma arquiteta de soluções especializada em nuvem e a empresa para a qual eu trabalho é especializada em AWS, tá? Então, a gente presta bastante serviço de consultoria para vários clientes. Hoje, eu atuo na posição de responsável por um time. Então, nesse time tem pessoas de diversas especializações, tá? Pessoal especializado em migração, em backup, em analytics. Então, a gente tem ali um pool grande de recursos especializados, tá bom? Eu já tirei algumas certificações, né, desde o começo aí da minha atuação, começando pela Practitioner também. Então, quem está aqui procurando tirar essa certificação é um bom ponto de entrada, tá? E daí eu realmente me desenvolvi para chegar até as certificações de nível professional, tá bom? Bom, mas sem mais delongas aqui, vamos começar o treinamento e eu queria começar ali a conversar com vocês falando um pouquinho de startups, tá? De casos de sucesso ali de startups. A gente vai falar sobre 2 casos e o primeiro caso é esse daqui, tá? Da B42, que é uma empresa, vou apresentar. O grande diferencial desse caso é que a grande mensagem que eu quero passar para vocês é essa que está em tela, tá? A importância de nascer em nuvem. Então, no caso da B42 ali, ela é uma startup que atua na área de educação, tá bom? E a ideia é, vão entregar uma experiência de capacitação do usuário, de capacitação, dos professores ali diferenciada, tá? Então, essa startup investiu em AWS para surgir, criar a plataforma já em nuvem, tá bom? Então, a gente vai ter um videozinho agora ali do cofundador ali, diretor da B42, falando um pouquinho sobre como foi essa experiência, mas a ideia aqui é mostrar realmente um caso em que existe uma startup que já nasceu em nuvem, começou a levantar o site, criar o serviço já em AWS, tá bom? Aqui tem algumas soluções até que a empresa usa, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o RDS, que é uma solução de banco de dados que a gente vai conversar, a gente entende que o RDS é uma solução bem escalável, tá? Então, facilita ali o desenvolvimento de negócios realmente, tá? Nascer em nuvem torna o negócio mais escalável e essa é a ideia que a gente vai apresentar aqui, tá bom? Para a gente entender um pouco mais desse caso de sucesso, eu trouxe um vídeo aqui para vocês, e um vídeo que fala um pouquinho sobre como. Deixa eu Lá na só B4, tirar o pausa aqui. Um vídeo que fala um pouquinho sobre como a empresa evoluiu e se desenvolveu ali, focada realmente em nuvem, tá bom? Compartilhar o vídeo com vocês. uma frase que a gente sempre utiliza e eu gostaria de compartilhar é: erre o mais rápido possível. Porque você erra pequeno, você não tem custos altos e você tem uma grande carga de experiência nisso. Como nascemos já nativos na nuvem, o ponto principal, ainda mais sendo uma startup, era o custo. E poder testar ideias rápido, escalável. E a AWS permite, pela utilização sob demanda, eu subir máquinas, testar coisas e pagar somente pelo que eu estou utilizando. Se eu fosse resumir minha experiência com a AWS em uma frase, eu diria: você não está sozinho. A B42 é uma startup da área de educação e nós somos focados em desenvolver soluções criativas e acessíveis para entregar a experiência de aprendizados inesquecíveis. Como a gente tem o intuito de transformar a educação, a gente entende que devemos começar na raiz. Temos uma plataforma para formação de professores, que é o EducaSpace. Também temos um aplicativo baseado em microlearning para a formação de professores. Ele é totalmente filantrópico, se chama EducaBox. E recentemente esse aplicativo ganhou uma versão de skill de Alexa. Eu sou sou co-founder da B42 e eu atuo como diretor de TI, mas também
programador, DevOps, suporte, porque nós somos uma startup e somos enxutos. A parceria com a AWS começou pela necessidade simplesmente de guardar nossos materiais no storage. E foi evoluindo para outras soluções. Atualmente a gente utiliza EC2, ECS, S3, Route 53, CloudFront, o Lambda, API Gateways, o RDS. Utilizamos também a Poly e o Transcribe. Um dos primeiros problemas que a gente conseguiu resolver foi a escala para a criação de audiobooks. Nós levávamos de 2 a 3 dias e com a AWS a gente consegue produzir no mês mais de 400 audiobooks. Um outro ponto é que a gente conseguiu solucionar a rastreabilidade e a categorização dos nossos objetos de aprendizagem. Não ficam mais perdidos em pastas no nosso computador e nós temos um sistema de gestão de acervo. Sistema que era uma dor nossa e que será lançado para outros parceiros também. Para os nossos clientes, apesar de ser transparente o uso da AWS, traz uma segurança de que os nossos sistemas vão estar no ar, vão estar funcionando e também quando a gente fala do audiobook, quando a gente fala das legendas, é a qualidade elevada dos nossos materiais. Para o futuro da B42, eu vejo ela como um grande laboratório de experimentos, novas ideias, ferramentas que possam realmente transformar a educação, a gente está dentro. Bom, legal, pessoal. Então, bastante coisa. Lá na Deixa eu B4... tirar aqui, bastante coisa chama atenção ali nesse caso, tá? Principalmente essa frase aqui que a gente destaca para vocês, né? Que é a ideia de que você não está sozinho, de que você tem um suporte. E muitos dos benefícios, inclusive, tradicionais da AWS, os benefícios já elencados da AWS, por exemplo, a capacidade de testar, de descartar alguns experimentos, de utilizar experimentos, é bem evidente ali nesse vídeo. Então, nos dá ali uma boa base para o que a gente vai conversar, tá bom? Então, a B42 é um exemplo bem interessante. A gente vai falando sobre outros aqui ao longo do treinamento. Bom, pessoal, para quem chegou agora ali também não está muito familiarizado com o que é nuvem, a gente vai começar desde o começo a falar um pouquinho sobre o que é a AWS, como funciona, quais são os principais serviços, para depois a gente poder evoluir ali para o conteúdo realmente, por exemplo, de uma prova da Cloud Practitioner, tá bom? Essa é a nossa agenda de hoje, então a gente vai começar com uma parte mais introdutória. Vamos falar um pouquinho da infraestrutura global, de como a AWS opera a nível global, a nível mundial, e os principais serviços, começando com computação e armazenamento, que é realmente a unidade básica ali de nuvem, passando por banco de dados ali, rede, segurança e outros serviços também, tá bom? Bom, pessoal, então vamos começar do começo, vamos falar um pouquinho sobre o que é nuvem, vamos introduzir ali realmente o assunto, tá bom? Pessoal, e para introduzir o assunto, eu vou contar um pouco da história do que acontecia antes da computação em nuvem, né? Antes da computação em nuvem, para a gente subir um sistema, para a gente rodar uma aplicação, para a gente ter um workload, um aplicativo ali realmente com processamento computacional em execução, a gente precisava de um data center. A gente precisava de uma localidade física em que eram instaladas máquinas, e essas máquinas iriam hospedar ali o nosso software, o nosso aplicativo. Qual que é o problema disso? Bom, como eu tenho que comprar capacidade física, eu acabo tendo que prever algumas coisas. Por exemplo, vamos supor que a gente seja uma plataforma como foi o exemplo da B42. Eu tenho uma plataforma de ensino online. E aí eu posso ter picos de execução durante o ano. Por exemplo, vamos supor que é um começo de semestre. Então, os professores precisam atualizar os materiais. Se for uma plataforma com acesso a alunos, os alunos estão entrando ali para verificar materiais, para inscrição, uma série de procedimentos. Então, aquele software que eu tenho, aquele aplicativo, aquela aplicação que eu tenho vai crescer muito em números de acessos. Quando eu estou comprando, provisionando ali infraestrutura física, eu preciso prever qual é o pico. Não se sabe se eu vou receber uma quantidade enorme de alunos, se eu vou receber mais do que no passado, se eu vou receber menos, então eu acabo tendo que fazer uma previsão.
E essa previsão me ajuda a comprar recursos o suficiente, comprar máquinas, comprar espaço de armazenamento para uma coisa que não chegou, para uma coisa que vai chegar. Então, quando eu estou no ambiente tradicional, eu preciso comprar antes, adquirir antes, prever ali o fluxo de usuários antes e esperar realmente o período de pico. Porque eu não posso me adaptar tão rápido assim à mudança. Como eu estou comprando uma capacidade física, fica difícil de eu provisionar mais capacidade ali em um curto período de tempo, tá? E isso a gente fala sobre tudo, pessoal. Armazenamento, poder de processamento computacional, a gente acaba tendo que prever tudo, acaba tendo que projetar ali a capacidade antes desse momento chegar, antes da necessidade chegar. Então, antes da computação em nuvem, essa era a única realidade possível. Eu não tinha como provisionar infraestrutura de uma maneira acelerada. Com a computação em nuvem, esse cenário começou a mudar. Então, a gente vai ver que um dos principais recursos e benefícios da computação em nuvem é esse. Tá? Eu tenho grandes provedores de nuvem, como a AWS aqui. Esses grandes provedores vão me dar a possibilidade de provisionar ali algum recurso rapidamente. Então, eu posso criar um armazenamento muito rápido, sem precisar instalar ali um disco dentro de um data center. Eu posso subir uma máquina virtual muito rápido, sem precisar comprar o hardware daquela máquina. Então, com a computação em nuvem, esse cenário se tornou bem mais flexível. E agora eu tenho mais possibilidades. Mas vamos supor que a gente esteja numa empresa e essa empresa tem um data center e ela quer mover para a nuvem. Como eu posso implantar uma coisa em nuvem? Existem dois modelos principais, tá bom, pessoal? O primeiro é o provisionamento completo em nuvem. Então, eu posso pegar a minha aplicação que está ali no meu data center e mover ela completamente para a nuvem. Provisionar a aplicação e instalar a aplicação dentro de serviços em nuvem. Eu posso, como foi o exemplo aqui que a gente deu, nascer na nuvem. O meu aplicativo, o meu software, ele já é projetado dentro da nuvem. Então, eu nem precisei investir ali em infraestrutura física. Esse modelo de implantação é um modelo 100% em cloud. O que é comum também? É comum que as empresas implantem um modelo híbrido. Uma implantação híbrida vai ter recursos em nuvem e recursos on-premises, recursos em um data center físico conectados. Por exemplo, um caso comum. Armazenamento é algo complicado quando a gente está dentro de um data center, tá? Porque eu posso ter ali um armazenamento de informações muito grande e falta espaço. Eu preciso comprar armazenamento, comprar discos, muitas vezes aquele ativo demora para chegar, eu fico operando ali sem capacidade de armazenamento, isso prejudica a minha operação. Então, o armazenamento costuma ser algo bem complicado por si só. Um modelo híbrido que é muito comum é movimentar o armazenamento para serviços AWS, por exemplo, o S3, que a gente vai falar aqui um pouquinho também nesse treinamento. Eu posso começar a movimentar ali módulos de armazenamento para dentro da AWS. Ou, por exemplo, eu posso criar um plano de recuperação de desastre, também conhecido como Disaster Recovery, dentro da AWS. E parte da minha estrutura continua on-premise, tá bom? Isso tudo, pessoal, a gente vai aprender aqui, mas a mensagem que eu quero passar é: podemos ter um modelo híbrido, e o modelo híbrido conecta, tem ali recursos em nuvem e recursos físicos conectados. E lógico, eu posso manter recursos on-premises. E quando a gente fala de on-premises ali, a gente está falando de um data center, tá? Então eu tenho ali um modelo em que eu rodo um aplicativo, eu rodo um software dentro do meu data center. Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre nuvem e vamos dar uma pincelada em serviços que também podem ali ser usados para implantação híbrida. Mas a ideia é que a gente foque no que a nuvem tem a oferecer. E para isso, gente, eu trouxe uma analogia aqui para vocês, tá bom? Qual que é essa analogia?
Essa analogia é a analogia da cafeteria, tá, pessoal? Então, em uma cafeteria, a gente vai usar esse cenário bastante, tá, pessoal? Então, a gente vai aprender aqui de uma maneira mais ilustrada. Mas em uma cafeteria eu tenho a seguinte dinâmica: eu tenho um cliente aqui, ele faz um pedido, um barista recebe o pedido e processa esse pedido. Vai ali, pega o pagamento, abre o caixa, coloca, prepara o café e retorna para o cliente. Então, eu tenho essa comunicação aqui central entre cliente e barista. Quando a gente fala de recursos em nuvem, a gente vai sempre pensar nessa dinâmica para ilustrar a interação cliente-servidor. Um cliente aqui, sendo uma máquina, por exemplo, faz uma solicitação para um servidor, o servidor atende essa solicitação. Eu, da minha máquina local, faço uma solicitação para um servidor, o servidor atende essa solicitação, tá? É assim, por meio de solicitações ali, que a gente interage com os serviços AWS. Então, vamos imaginar aqui, para a gente entender realmente o que é nuvem, que a gente está numa cafeteria e toda a interação vai ser feita ali de maneira ilustrada com essa analogia aqui. Bom, pessoal, antes da gente começar a explorar esse assunto mais a fundo, vamos falar um pouquinho sobre a AWS. Quando a gente fala de nuvem AWS, a gente tem um monte de coisa a tratar aqui. Mas a AWS é conhecida por benefícios principais, tá bom? Então, existem características que compõem a nuvem AWS. Por exemplo, eu falei uma característica para vocês, o acesso aos serviços sob demanda. Eu não preciso instalar hardware, instalar infraestrutura física para ter acesso a serviços. Essa é uma característica muito importante da nuvem AWS. Outra característica, então, como a gente viu lá no vídeo de introdução, que o diretor de TI fala, olha, é legal porque eu experimento, só que eu não fico com uma conta enorme no final do mês. Eu pago ali pelos recursos que eu estou rodando enquanto eu experimento, e depois, se eu quiser, eu descarto aquele recurso. Então, essa flexibilidade, esse modelo flexível de pagamento é outra característica principal. Tem 4 características, mas a gente vai ver que são 6 benefícios principais da AWS. Então, a gente distingue ali o modelo de operação da AWS por meio de 6 benefícios que eu vou passar aqui para vocês, para a gente começar a entender um pouco melhor qual o potencial da nuvem para o cenário de startup. Bom, pessoal, o primeiro benefício a gente estava falando logo agora é o benefício das despesas variáveis. E a história que eu contei para vocês. Quando eu estou em um data center, eu tenho o que a gente chama de despesa inicial. Eu preciso comprar a estrutura para rodar a minha aplicação, para rodar o meu software. Eu preciso investir em manutenção, em operação, em pessoas para operar o data center. Até mesmo, se eu parar para pensar, na segurança do data center, na gravação ali, na câmera que eu vou colocar no meu data center para garantir que ninguém esteja burlando a segurança, tudo isso é investimento. Então, eu tenho um monte de despesa inicial para só depois começar a desenvolver o meu produto. E na AWS, a despesa é variável. E a despesa é variável porque eu provisiono recursos sob demanda. Eu quero subir uma máquina ali com o sistema operacional é um procedimento rápido, é um procedimento de minutos, e se eu não for mais utilizar aquela máquina por qualquer razão, eu posso descartar, eu posso terminar aquela máquina. Então, agora a minha despesa ela acompanha o que eu preciso. Se a gente está falando, por exemplo, daqueles períodos de pico, vamos supor que chega aqui em janeiro, a minha plataforma de educação tem um pico de acesso enorme, todo mundo está entrando. Eu consigo construir ali uma solução que se adapte a esse pico e provisione mais poder de processamento só no mês, na semana, no dia que eu precisar. E porque eu tenho essa facilidade de lançar um recurso e terminar um recurso, eu acabo pagando só realmente pelo que eu uso.
só pelo que eu uso em um dado momento, em um dado dia, uma dada semana ou um dado mês. Quando eu precisar, eu provisiono e utilizo. Então, esse modelo, esse benefício de despesas variáveis é muito importante. Outro benefício ali que a gente distingue bastante quando a gente executa algo em AWS, tá bom? A otimização de custo. Contei para vocês que manter um data center é caro. E quem já trabalhou em data center sabe que é um custo e um trabalho realmente grande para manter toda uma estrutura física rodando ali. Quando eu executo em AWS, a AWS vai cuidar do meu data center. Ela vai provisionar o hardware, ela vai provisionar toda a estrutura física que eu preciso. E eu vou acessar um recurso por meio de uma plataforma virtualizada. E eu vou poder operar esse recurso ali por essa mesma plataforma virtualizada. Então, o meu foco muda. Meu foco agora é a aplicação, é a minha solução, o meu produto, o meu cliente final. Eu posso focar em desenvolver a minha aplicação, desenvolver o meu produto final da melhor maneira possível, porque esse custo, esse trabalho que eu tinha ali já é de responsabilidade da AWS. Então, esse é o segundo benefício bem importante. Ó, Clá, vou te atrapalhar Oi. rapidinho novamente. Acho que seu modo de exibição aí não Tá. tá na tela cheia. Ah, não? Deixa eu Não ver. tava. Tá. Ah, beleza. Agora Agora sim. foi. Agora vai, gente. Legal, pessoal. Bom, terceiro benefício que a gente tem aqui também como benefício de AWS, tá bom? A capacidade. Então, em um data center, eu contei para vocês aquela história dos picos de acesso. Vamos supor que aqui eu tenho um pico de acesso no mês de janeiro. No mês de julho, ali, eu tenho outro pico de acesso e assim por diante. E lógico, se você vai comprar estrutura física, você precisa prever isso. Não dá para chegar em janeiro e comprar todo aquele material, toda aquela estrutura física, tá? Isso acaba me dando a responsabilidade de adivinhar ali a capacidade, adivinhar ali os picos, adivinhar quanto eu vou precisar, quanto eu vou consumir de infraestrutura. Dentro de uma estrutura tradicional, isso é esperado, eu preciso adivinhar essa capacidade. Quando eu falo de AWS, eu posso escalar conforme o necessário. Então, em um mês, eu preciso de 100 máquinas para atender a minha aplicação, ok. No próximo mês, eu preciso de metade, eu preciso de 50 máquinas, eu posso descartar, terminar 50 delas e ficar com essa capacidade. Tá? Como eu não opero e eu não compro, eu não instalo recursos físicos, eu tenho ali como dimensionar e escalar sob demanda também, conforme os meus picos de acesso, conforme ali realmente a necessidade. Chegando aqui no quarto benefício, eu tenho economia de escala. E isso pode ser algo um pouco contraintuitivo, tá? Mas, quando eu estou dentro de um data center, de uma estrutura que é minha, uma estrutura que eu compro, eu manuseio, eu executo, a tendência é que eu pague mais se eu utilizar mais. Em AWS, como eu estou ali utilizando um recurso que é também utilizado por várias pessoas, por exemplo, utilizando o recurso S3, que é um armazenamento de objeto. Várias pessoas podem utilizar, podem adquirir esse produto também. Então, a economia de escala acontece na base global. Tá? Todos os clientes estão ali comprando S3, estão ali investindo em armazenamento de objetos. O preço unitário tende a reduzir. E é uma tendência da AWS realmente, é uma tendência de redução conforme aquela solução vai se popularizando, vai tendo mais acesso, tá bom? A AWS faz várias reduções de preço ali, de preço unitário, o que facilita muito a vida ali, por exemplo, de uma startup. A vida ali de um negócio que está escalando, que está começando ali a escalar nesse momento. E para a gente finalizar aqui, pessoal,
aquilo até que a gente comentou no vídeo, tá? A questão da velocidade, da agilidade é muito importante. Porque dentro de um data center, eu peço um módulo ali de computação, de armazenamento, eu peço um hardware ali que eu preciso, e ali vão semanas até o recurso chegar. Quando o recurso chega, eu instalo o recurso para testar alguma coisa, e no final das contas não era nem isso que eu precisava. Então, perde-se muito tempo nessa brincadeira, tá? E com a computação em nuvem, uma das grandes vantagens é a agilidade. Se eu quiser subir uma máquina com um sistema operacional agora, isso não leva mais do que 5 minutos, tá? Se eu quiser pegar ali um disco que eu tenho e anexar esse disco na minha máquina, esse procedimento é super rápido e eu faço por meio do console, tá bom? Então eu tenho agilidade de provisionar e agilidade para testar. Eu subo uma máquina enorme ou eu testo um serviço ali que eu preciso, por exemplo, de machine learning, para fazer predição de sentimentos, para entender sentimentos ali em textos, em falas, por exemplo. Estou testando, eu não sei se isso vai servir para minha empresa. Se funcionar, excelente, era isso que eu precisava, o serviço está feito, está provisionado. Se não der, tudo bem, eu excluo meu armazenamento, eu paro ali de rodar o serviço e eu paro de pagar por aquilo. Pelo menos eu testei, agora eu sei que essa solução ali não é a mais viável, que eu vou ali procurar alternativas. Então, essa flexibilidade e agilidade para testar, essa dinâmica de tentativa e erro é muito importante, e eu sei que é muito importante também para as startups, e essa é uma das grandes vantagens ali de rodar em AWS, quando o meu negócio está escalando, quando eu estou ali procurando me diversificar também o meu produto. Para finalizar, pessoal, o último benefício aqui é o benefício de escalabilidade global, tá? Quando eu estou dentro de um data center, eu preciso da estrutura física para provisionar o meu recurso. Imagina uma empresa que de um dia para o outro cresce, se torna ali global e precisa investir muito em infraestrutura física para funcionar ali para uma base de clientes que já é mundial. Isso demora, leva tempo, tem dor de cabeça, burocracia. E um dos benefícios grandes ali de rodar em AWS é que a infraestrutura ela é globalizada. Então, aqui de casa, se eu quiser subir uma estrutura na Europa, nos Estados Unidos, eu consigo. Como a AWS investe em infraestrutura global, isso fica bem mais fácil. Bom, pessoal, então são 6 os benefícios ali de muitos outros, mas são 6 os grandes benefícios de utilizar a nuvem e principalmente utilizar a nuvem em um cenário que você escala, que você cresce. A nuvem AWS em si, ela tem vários serviços, são mais de 200 serviços, inclusive serviços bem específicos. Hoje, para começar, para introduzir o assunto, a gente vai tratar dos módulos mais básicos, do que eu preciso ali para começar. Começando por computação, passando por armazenamento, banco de dados, rede, segurança e assim por diante. Então, vamos ver o que eu preciso para começar. E para começar, antes de apresentar os serviços, eu preciso entender como eu interajo com a AWS. Então, a AWS em si, ela tem o console, vocês podem entrar, até está disponível ali na internet, e criar uma conta. Existe um console da AWS e é por ali que eu interajo com os serviços, tá bom? Toda ação que eu executo dentro da AWS é uma solicitação de API, é uma chamada de API, tá bom? Então, se a gente pegar a nossa analogia ali da cafeteria, por exemplo, vamos imaginar que eu sou um cliente. Eu estou pedindo uma xícara de café, essa é uma solicitação que eu faço para o barista, ou eu estou pedindo um refil, também é uma solicitação que eu faço para o barista e ele vai me devolver alguma coisa. Na AWS, eu faço solicitações para a plataforma. Eu entro lá na plataforma, procuro o campo de EC2, e EC2 aqui é uma máquina virtual, também conhecida como VM, Virtual Machine. Eu procuro ali a página do serviço EC2 e eu solicito alguma coisa. Eu quero executar uma máquina. É uma solicitação, assim como era na cafeteria, eu vou receber uma resposta. Então, eu solicito, a plataforma responde, e é assim
que funciona a interação ali com a AWS. Então, é tudo virtualizado por meio de uma plataforma virtual. Legal, pessoal. Existem ali 3 maneiras principais de interagir com a AWS. A primeira maneira é pelo console. Então, eu tenho uma página aqui, vou pegar até a página para vocês. Eu tenho uma página dentro da AWS. Aqui, por exemplo, uma página de testes que eu tenho, vou mostrar para vocês. Esse console é virtual, tá? É um console que é bem visual também, tá? Então, eu tenho aqui todos os serviços, tudo que eu posso visualizar. Essa é uma maneira de interagir com a AWS. Eu clico aqui no serviço, ele abre a página do serviço, tá bom? Então, esse é o console, eu estou fazendo login aqui. Mas eu tenho outras maneiras também. E uma dessas maneiras é a maneira por interface de linha de comando, ou o CLI. Gente, o CLI é um pacote que você instala para que você possa interagir por meio de comandos, por meio de linha de comando dentro da AWS. Posso executar uma máquina por meio de linha de comando, por exemplo. É uma outra forma de interação. Ou eu tenho os SDKs, que são kits de desenvolvimento de software. Então, quando eu preciso interagir ali, por exemplo, de dentro da minha aplicação com a AWS, e eu quero utilizar uma linguagem de programação que já é conhecida ali da minha aplicação, do meu ecossistema, eu posso também, porque eu tenho ali um kit de desenvolvimento que vai me permitir que eu faça, que eu interaja com a AWS por meio de várias linguagens de programação. Então, é assim que a AWS funciona, tá bom? Eu chamo um recurso, ele vai me dar uma resposta. Bom, e por que eu disse que a AWS é global? Por que eu disse que eu posso escalar e crescer globalmente? Porque existe uma coisa, uma unidade básica ali de execução que se chama infraestrutura global. E esse é o segundo assunto ali da nossa noite. Então, é muito comum que as pessoas perguntem, pô, como é que eu estou aqui no Brasil e eu posso lançar um recurso lá nos Estados Unidos? Como é que eu confio na AWS? Como é que eu garanto que realmente o negócio é escalável? Tá bom? E a infraestrutura global faz bastante diferença. E ela fala sobre como a AWS está organizada. Então, se a gente olhar nesse mapa aqui, por exemplo, a gente vê que a infraestrutura global da AWS está presente ao redor de todo o mundo. E ela foi criada exatamente para executar produtos, para executar cargas de trabalho em alta disponibilidade ao redor do mundo inteiro, tá bom? Bom, esse é o mapa principal, mas a gente vai entender um pouco de como funciona a estrutura globalizada da AWS. Então, aqui vocês veem que você pode interagir com recursos da AWS provisionados em vários lugares. Se eu quiser criar uma máquina aqui em Oregon, eu posso. Se eu quiser criar uma em São Paulo, eu posso. Em Sydney, eu posso também. Porque eu tenho estrutura da AWS. A AWS criou uma estrutura em cada um desses lugares. Bom, como é que funciona essa estrutura? Tá bom? Como é que eu hospedo a minha aplicação ali? Pessoal, a estrutura global da AWS tem 3 componentes principais. O primeiro componente é a região, e a região é uma localidade física no globo, um local físico. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a região de São Paulo. É uma região física ali em um país. Dentro da região, a gente tem zonas de disponibilidade. O que é uma zona de disponibilidade? Normalmente, uma zona de disponibilidade é um conjunto de data centers que estão conectados entre si por meio da rede interna da AWS. Tá bom? Então, eu pego e provisiono ali vários data centers conectados por meio de uma rede interna de baixa latência. Tá bom? Então, a comunicação interna ali tende a ser muito rápida. Dentro de uma região, normalmente, eu tenho 3 zonas de disponibilidade ou mais. Isso pode mudar, depender da região, tá bom? Mas aqui na região de São Paulo, por exemplo, eu tenho a zona A, B e C. Então, já dentro da região, eu tenho 3 zonas de disponibilidade, tá bom?
E aí, você vai provisionar os seus recursos nessa estrutura que é escalável. Bom, e o que é o ponto de presença, ou também conhecido como edge location? Ponto de presença é como um data center de terceiro. É um data center que a AWS usa para cache de conteúdo. Tá? E a gente vai ver um pouquinho sobre o que é cache de conteúdo. Mas vamos supor que a gente tem o seguinte cenário. Eu estou com uma empresa aqui e a aplicação da minha empresa está provisionada na região de São Paulo. Só que o meu cliente final, de repente, a minha empresa ficou muito popular do outro lado do mundo, por exemplo, na Austrália. E o usuário que está tentando acessar da Austrália, que ele demora muito para chegar na minha aplicação, é muito longe. Então, ele fica esperando ali carregar a minha página muito tempo. Tá? O ponto de presença serve para isso. Eu posso conectar a minha infraestrutura em um ponto de presença perto do usuário final e esse usuário final consegue se conectar ao ponto de presença. A requisição do ponto de presença até a origem é feita por meio da rede interna da AWS. Então, eu corto um caminho aqui. Eu conecto o meu usuário mais rápido à minha estrutura, beleza? Então, a gente tem região, dentro da região tem uma zona de disponibilidade, né? Várias zonas de disponibilidade, e eu também tenho ao redor do mundo pontos de presença, que servem para cache de conteúdo, que servem para redirecionar a solicitação do meu usuário de maneira rápida. Legal? É por isso, pessoal, que a gente consegue escalar numa velocidade grande aqui com a AWS, tá bom? Porque eu tenho toda essa estrutura globalizada e escalada para vários lugares do mundo. Tudo isso acessando ali virtualmente. Tudo isso é acessado de maneira virtual pelo console, por exemplo, como eu mostrei aqui. Legal, bom, entendemos aqui, tá tudo certo, eu tenho benefícios, tenho a estrutura global, mas o que realmente eu lanço dentro da AWS? O que eu posso ter ali dentro da estrutura em nuvem, tá? Pessoal, agora para introduzir, para conhecer um pouco mais da nuvem, a gente vai falar aqui desses sets de serviço. Então, vamos começar um serviço básico, um serviço ali que é o arroz com feijão, que todo mundo usa, que é o serviço de computação. Para eu ter uma aplicação, eu preciso de poder computacional. E dentro da AWS, eu posso executar vários serviços de computação. Hoje, a gente vai falar de 4 componentes muito importantes dos serviços de computação da AWS. Começando por EC2, vamos falar um pouquinho de Autoscaling e Load Balancer, que são 2 serviços muito importantes para crescimento, para escalabilidade, e vamos terminar com o Lambda. Bom, vamos lá, pessoal. Eu estou numa empresa, quero provisionar alguma coisa em AWS e eu preciso de uma máquina virtual. O nome da máquina virtual da AWS é EC2. Então, a EC2 é um serviço para me disponibilizar capacidade computacional. Eu tenho máquinas e eu vou provisionar, eu vou subir essas máquinas em um ambiente de nuvem. Tá bom? O que eu vou fazer, pessoal? Vou escolher o tamanho da minha máquina, a configuração da minha máquina, um sistema operacional e eu vou clicar em lançar. Quando essa máquina subir em AWS, eu me conecto a ela e lá dentro dessa máquina eu posso configurar o meu produto, minha aplicação e assim por diante. Então, quando eu falo de EC2, eu tenho uma máquina virtual em AWS. E aí a grande vantagem aqui aparece, porque eu demoro minutos para subir uma máquina virtual, máquinas grandes, tá, pessoal? Eu demoro minutos para subir e eu posso executar, o que demoraria bastante em um ambiente mais tradicional. Bom, vamos supor que legal, executei ali 3 máquinas dentro da AWS. Só que chegou um período de pico de acesso. E essas 3 máquinas aqui não estão dando conta. Você está consumindo muito dessas máquinas, tá? Essas máquinas aqui estão operando ali com consumo, por exemplo, de CPU muito alto. Então, eu estou exigindo mais do que a máquina pode me dar.
eu estou exigindo mais do que a máquina daquele tamanho pode me dar. E eu contei para vocês que é possível escalar isso e que a ação de escalabilidade é muito rápida, tá? E a ação de escalabilidade é muito rápida, principalmente por conta desse serviço aqui. Então, vamos pensar no ambiente tradicional primeiro. Quando eu tenho um ambiente tradicional, a escalabilidade é vinculada ao hardware. Por exemplo, aquele exemplo que eu disse para vocês. Aqui eu tenho um gráfico da demanda e aqui eu tenho em branco aqui toda a minha capacidade. Então, quando eu estou no ambiente tradicional, eu acabo com capacidade ociosa aqui, tá? Por quê? Porque eu tenho que comprar hardware o suficiente para me atender aqui, ó, para me atender nesse pico de execução. E quando eu estou aqui num vale de execução, quando eu tenho menos ali necessidade de poder computacional, eu fico com uma capacidade não utilizada. Eu fico ali com capacidade sobrando. Eu não utilizo aquela máquina, aquele hardware, não está servindo, não está atendendo ali a nada, mas eu preciso. Por quê? Porque eu tenho um dia ali da semana que aquela máquina vai ser demandada, tá bom? Isso em ambiente tradicional. O auto-scaling, ele vem para me dar outra perspectiva em toda essa situação aqui. E o auto-scaling, ele é uma ferramenta de aumento horizontal, de escalabilidade horizontal das máquinas. Quando eu tenho um auto-scaling, eu posso pegar máquinas ali, eu posso provisionar mais máquinas para atender a necessidade da minha aplicação. Então, vamos supor que eu estou aqui no domingo. E no domingo eu preciso de uma máquina só. Tudo bem, eu estou com aquela máquina em execução, beleza? Aí na segunda, a demanda começa a aumentar. Eu coloco outra máquina aqui também em execução. Chegando na quarta-feira, eu preciso de todas as máquinas, de uma quantidade máxima de máquinas em execução, então eu provisiono mais aqui. Tá? Vocês percebem que o autoscaling, ele faz isso, tá? Essa é a ferramenta, e ela vai me dar uma maneira automatizada ali de provisionar mais máquinas, e vocês percebem agora que a minha execução de máquinas acompanha a demanda. Eu trouxe até, pessoal, para a gente retomar a nossa analogia aqui, uma ilustração, tá bom? Vamos pensar no ambiente da cafeteria. E sem o auto-scaling, vamos supor que a gente tem aqui uma fila enorme de pessoas querendo realizar o pedido. Eu tenho um atendente aqui, então essa seria a nossa máquina. Nossa máquina está tentando atender todo mundo que chega. Um monte de solicitação, um monte de usuário está chegando, ela está tentando atender. Isso causa lentidão, a fila demora, né? Eu demoro para receber o meu pedido. Com o auto-scaling, eu faço isso aqui. Então, eu pego mais atendentes aqui para atender ali todas aquelas pessoas na fila, e agora cada pessoa da fila é atendida ali por uma atendente aqui. Então, eu tenho ali essa facilidade de pegar, atender e a pessoa sai com o pedido de maneira bem mais dinâmica. Aqui eu tinha uma fila enorme, aqui agora todo mundo pode ter o seu pedido de maneira mais rápida. É isso que o autoscaling faz. Ele aumenta o número de máquinas para que eu possa atender várias requisições de forma mais rápida. Esse é um serviço, então, que me ajuda nesse tipo de demanda. Só que a gente tem um problema, pessoal. Quando a gente está falando de uma requisição do usuário, o usuário manda um pedido e quer ser atendido por uma instância, alguém precisa organizar esse negócio. Não adianta eu ter vários atendentes aqui se o meu usuário final não sabe para onde ir, se ele não sabe por quem ser atendido, se ele não sabe se ele escolhe aqui atendente número 1, 2 ou 3. Tá? Então, eu preciso de uma organização aqui dessa relação. É por isso que eu utilizo o Load Balancer. Então, o Load Balancer vai realizar a parte de distribuição de tráfego. O que é isso? Eu tenho um monte de usuário tentando chegar no meu site. O auto-scaling vai lá e vê essa situação e fala, olha, eu vou provisionar um monte de máquina. 10 máquinas aqui. E o meu usuário está aqui. Alguém precisa distribuir
a requisição do meu usuário entre essas 10 máquinas, senão vai todos os usuários para uma máquina e não adiantou escalar, certo? A ação de escalabilidade realmente não teve eficiência nenhuma se todas as requisições forem para a mesma máquina. O load balancer vai fazer essa distribuição, tá bom? Então ele vai pegar o que está ali como requisição de usuário e vai distribuir entre várias instâncias. Se a gente olhar para um desenho, vamos ter a seguinte situação. O load balancer está aqui, tá, pessoal? É esse ponto de contato entre as minhas máquinas e o meu usuário final. Num período de baixa demanda, eu não preciso ali de muitas máquinas. Então, o auto-scaling vai lá e cria 2 máquinas para atender aqui cada um desses usuários. O usuário vai se conectar ao load balancer, o load balancer vai distribuir para essas 2 máquinas. Aí, de repente, a minha demanda subiu muito. O auto-scaling teve que lançar aqui 4 máquinas, beleza? Só que é aquele problema. Se eu lançar 4 máquinas e todas as requisições continuarem vindo para 2, vocês concordam que não adiantou muita coisa, né? Eu ainda tenho um problema que ainda essas máquinas estão operando ali a mais, além da capacidade, e agora eu tenho só 2 máquinas ociosas. Então, o load balancer vai ser responsável por pegar a requisição desses usuários aqui e distribuir para as máquinas que estão livres, que estão ali com menos uso da capacidade, que podem comportar essa solicitação, essa requisição. Se a gente for pegar o nosso exemplo da cafeteria, a gente tem a seguinte situação. Agora eu tenho a figura do anfitrião. E o anfitrião fica olhando a movimentação ali dos caixas e dos baristas. E aí ele avisa, por exemplo, em um dado momento que tem uma pessoa aqui que está vaga. Então ele orienta a fila, ele fica de olho nas pessoas da fila e distribui ali para um atendimento que vai levar menos tempo, que vai demorar menos, tá bom? Então o anfitrião vai ser responsável por direcionar ali os clientes para o caixa que tem menos fila, para o caixa que vai atender mais rápido. Esse é exatamente o papel do load balancer, é isso que ele vai fazer. Ele vai redirecionar ali a solicitação. Legal? Então, eu preciso, basicamente, desses 3 elementos para executar ali um módulo de computação em AWS. A instância C2 é quem vai rodar, quem vai processar ali a minha carga. O autoscaling é quem vai aumentar ou diminuir a quantidade de máquinas, e o Elastic Load Balancing, que vai fazer essa parte de direcionar, que vai mandar cada requisição para o lugar correto. Bom, e aí vocês me perguntam, legal, e se eu quiser rodar uma coisa mais rápida? Por exemplo, e se eu quiser fazer uma automação? Eu quero pegar um arquivo que está ali, eu quero transformar o formato desse arquivo, eu quero comprimir esse arquivo e eu quero disponibilizar em outro lugar. Será que eu preciso subir uma máquina para isso? E o último serviço muito importante ali, quando a gente fala de computação em nuvem, que é o Lambda, vem justamente para atender a esse tipo de requisito. Pessoal, o que é o Lambda? O Lambda é como um serviço de computação sem servidor. Ele é exatamente um serviço que vai me dar poder de processamento, mas eu não preciso subir uma máquina agora. Eu não preciso escolher uma máquina, provisionar essa máquina. O que eu faço no Lambda é executar código. Eu pego o meu código, construo um código, por exemplo, para pegar um arquivo de um lugar A, levar para um lugar B e fazer uma compressão. Exemplo aqui, pessoal. Esse código vai ser executado no Lambda e cada vez que ele for executado, eu pago pela execução. Isso funciona muito bem porque eu não preciso agora provisionar máquinas, eu não preciso criar máquinas virtuais para uma demanda que é simples. E além disso, eu pago só quando o meu código estiver em execução. Isso me dá uma grande vantagem, porque o Lambda é um serviço barato, ele comporta muita escalabilidade antes ali de começar a cobrar.
É um serviço que vai executar o meu código muito rápido e serve muito bem para automação. Tá? Então, para automação é muito importante utilizar o Lambda, principalmente porque eu posso acionar o Lambda através de outros serviços AWS. Então, eu posso pegar um serviço, por exemplo, o S3 aqui, um armazenamento. E eu posso fazer uma configuração que é a seguinte: olha, toda vez que um arquivo cair aqui, toda vez que um arquivo cair no armazenamento, eu executo o código. E o código vai comprimir esse arquivo e vai enviar aqui para o destino. Tá? Facilidade de conexão e de configuração para acionar o Lambda também é muito importante. Agora eu tenho a possibilidade de rodar um serviço de computação sem servidor também. Bom, legal, pessoal. Então, a parte da computação do processamento computacional, a gente já tem. Tá faltando uma coisa nessa história para a gente conseguir instalar uma aplicação ali dentro da máquina. E é o armazenamento. Eu preciso guardar os meus dados em algum lugar. Se eu vou lançar uma máquina, eu preciso ter um disco, por exemplo. Minimamente, eu preciso ter um disco ali. Tá? É por isso que serviços de armazenamento ali também são básicos de AWS, no sentido de que todo mundo usa. Tá? E aí eu tenho 3 tipos de armazenamento principais dentro da plataforma. E a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 aqui. Tá? O primeiro tipo de armazenamento é o armazenamento em bloco. Pessoal, o que é um armazenamento em bloco? Vamos imaginar um monte de arquivos, um monte de informações ali guardadas. Esses arquivos são separados em bloquinhos do mesmo tamanho, tá? São particionados de maneira igual, são separados em partes iguais e são armazenados dentro de um disco, tá bom? Então, quando a gente fala de armazenamento em bloco, a gente está falando do disco da máquina. Como eu tenho um disco aqui nesse computador e vocês têm ali um disco no computador de vocês. Então, o disco da máquina vai guardar todas as informações ali que eu preciso. Beleza? Outro tipo de armazenamento é o armazenamento de objetos, tá bom? O que significa ter um armazenamento de objetos? Pessoal, o armazenamento de objetos pode guardar qualquer tipo de arquivo. Posso guardar uma imagem, um vídeo, um texto, qualquer tipo de arquivo pode ser guardado ali, tá? Eu pego o arquivo, faço um upload no armazenamento de objetos e guardo aquilo lá, tá? Cada objeto vai ter o dado em si, a informação, vai ter metadados, que são informações sobre o dado, são informações sobre aquele arquivo, e vai ter uma chave. Eu pego um arquivo, eu guardo dentro de uma plataforma e deixo ele ali, qualquer que seja ali a extensão desse arquivo. E por fim, um armazenamento de sistema de arquivos também, tá bom? Que é como um disco, só que para vários arquivos comunicantes, para que eu compartilhe arquivos entre várias máquinas, tá bom? Então aqui eu tenho um disco grande, um sistema de discos compartilhado. Aqui eu tenho uma plataforma para upload e download ali dos arquivos. E aqui eu tenho o disco da minha máquina. Esses são 3 tipos de armazenamento muito conhecidos e também são os módulos ali mais utilizados dentro da AWS. Para cada tipo de armazenamento, a AWS tem um serviço. E é sobre esses 3 que a gente vai falar agora, tá bom? Bom, pessoal, então vamos começar com o disco da minha máquina, tá? Se eu quero rodar uma máquina, se eu quero rodar um computador, eu preciso de um disco. E na AWS, o disco da minha máquina se chama EBS. O EBS é um serviço de armazenamento de blocos e ele vai ser utilizado com a minha instância EC2, tá bom? Eu tenho basicamente 2 classes principais ali de EBS. Os discos SSD, que são utilizados para uma performance maior, tá? Eles possuem uma agilidade maior. E os discos HDD, tá bom? Ou um disco rígido aqui. Esses daqui são
normalmente utilizados para guardar volumes maiores, porque eles têm uma performance um pouco menor também, tá bom? Se eu quiser um disco rápido que serve para tudo, que serve para a maioria dos casos, eu posso utilizar um SSD de uso geral, tá bom? Ele equilibra ali a questão do desempenho e do preço, e ele acaba se tornando uma boa opção para a maioria dos produtos. Bom, pessoal, mas a informação que a gente precisa guardar aqui é essa. O EBS, ele é o disco da minha máquina e ele se conecta à máquina dessa maneira. Eu tenho uma instância, eu tenho uma máquina virtual de EC2, eu anexo um volume de EBS aqui. Eu posso anexar vários volumes se eu quiser estender o meu armazenamento. Então, aí entra a questão da escalabilidade também. Eu posso adicionar mais volumes EBS para criar uma área de armazenamento grande dentro da minha máquina. Então, agora com o EBS, a gente sabe que é possível executar um disco dentro da AWS. Contei para vocês que existem outras classes de armazenamento também. Então, o que mais que a gente tem? Bom, pessoal, um dos serviços mais conhecidos da AWS é o S3. E o S3 é um armazenamento de objeto. Eu entro na interface do S3, na página do S3, pego um arquivo aqui do meu computador, por exemplo, e eu jogo ali. E esse arquivo fica guardado junto com os metadados e com uma chave. E ele é bem conhecido, o S3 em si é bem conhecido porque ele tem algumas características que nos ajudam muito. Por exemplo, eu posso guardar ali qualquer tipo de dado, qualquer extensão do dado, imagem, texto, CSV, um arquivo vindo, por exemplo, de sistemas como o SAP, vindo de sistemas ali de inteligência de dados, eu consigo guardar dentro do S3. E ele é projetado para ter 99,11 noves de duração. Então, ele tem essa durabilidade, e isso significa que eu não vou perder o meu dado de maneira fácil, né? Olha o tamanho da durabilidade do dado ali, o meu dado acaba sendo muito seguro, eu acabo tendo ali um padrão de confiança muito alto quando eu executo alguma coisa dentro do S3. E principalmente, ele é bem conhecido principalmente porque ele é projetado para ser virtualmente ilimitado. Então, eu posso guardar terabytes, petabytes, exabytes de dados dentro do S3. Tá? Ele acaba sendo virtualmente ilimitado em termos de armazenamento total, em termos do armazenamento conjunto ali de tudo que eu vou utilizar. Tá? Então, o S3 funciona da seguinte maneira. Eu abro a plataforma, eu crio o que a gente chama de bucket, que é um espaço ali, é uma área, um agrupamento para os meus arquivos, e eu insiro esses arquivos dentro dos buckets. Se eu quiser, eu posso criar um diretório, um folder ali para arquivos diferentes e organizar essa estrutura de dados, tá bom? Então, o S3 acaba sendo bem popular também pela facilidade e pela capacidade de escalar que ele apresenta, principalmente quando eu vou guardar vários arquivos. Bom, e aí vem a dúvida, né, pessoal? E se eu precisar compartilhar, por exemplo, um arquivo aqui com outra instância? E se eu precisar que essas duas máquinas enxerguem o mesmo sistema de arquivos ali dentro da execução? E se eu precisar que essas máquinas compartilhem um disco? Tá? Para esse tipo de situação que surge o EFS. E o EFS é um sistema de arquivos, tá bom? Ele foi criado para ser escalável, para ser sob demanda e para armazenar uma quantidade enorme de dados também. Então, o que ele vai fazer? Vamos supor que eu tenha duas máquinas aqui, tá? Essas duas máquinas vão poder acessar o mesmo sistema de arquivos, vamos chamar de S aqui. O mesmo sistema de arquivos em várias zonas de disponibilidade, em várias regiões também. Então, agora eu tenho ali uma maneira de me conectar instâncias EC2 a um sistema organizado
dentro da estrutura ali da própria máquina, tá bom? O Elastic File System é o sistema de arquivos ali da AWS, que me suporta para uma enorme variedade de casos de uso. Por exemplo, aquilo que eu falei, eu quero compartilhar um diretório da minha ali entre várias máquinas. Eu posso utilizar o EFS, porque ele é um sistema de arquivos. Então, pessoal, agora a gente já tem instâncias EC2 ou uma função lambda ali, a gente já tem a capacidade de computação e temos como armazenar dados dentro da minha instância por meio de um disco, por meio de uma interface AWS. Muitas aplicações, a grande maioria das aplicações trabalham com banco de dados. Então, eu tenho a informação ali que a minha aplicação processa e eu preciso guardar aquilo em algum lugar também. Por exemplo, falando sobre um sistema ali voltado à área da educação. Eu tenho dados de alunos, dados de professores, eu tenho códigos, né, de faculdade, de matrícula, de alunos, de professores, todas essas informações com as quais a minha aplicação precisa trabalhar, precisam estar em algum lugar. E é para isso que a gente usa um banco de dados. Então, o nosso próximo assunto aqui é bancos de dados em AWS. E antes de continuar, eu só vou interromper para ver se o pessoal tem alguma pergunta, gente, alguma coisa que está aparecendo bastante aí, o pessoal que está no apoio, ou está tranquilo? Perguntaram muito, Clarissa, quais são as linguagens suportadas pelas aplicações na Hum, AWS, né? São uhum. tantas, né? É, então, tem até um link, não sei se você conseguiu passar para o pessoal ali, mas joga no chat. Mas, pessoal, não lembro de cabeça todos, mas as principais, tá? Deixa eu até posso pegar o link aqui, quer ver? Olha, pessoal, só de ferramenta de desenvolvimento, tá? Por SDK, a gente tem um monte de linguagem aqui suportada, né? Desde Go, Java, .NET, Python, PHP, Ruby, um monte ali a gente já tem, já foi construído um kit de desenvolvimento para todas essas linguagens, tá bom? Então, a maioria das linguagens ali, vamos dizer assim, populares, a gente consegue utilizar com a AWS. Eu vou até deixar o link aqui para que vocês possam consultar. E se vocês têm conhecimento ali em alguma linguagem específica, vocês também têm acesso a uma documentação, um guia de desenvolvimento, costuma ser excelente aqui para cada uma dessas linguagens, tá bom? Bom, beleza, pessoal. Então, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre banco de dados. E a AWS nos traz ali grandes serviços de banco de dados que são os principais da plataforma. Mas antes disso, antes da gente começar a mergulhar nos serviços, queria convidar vocês aqui a entender quais são os tipos de bancos de dados que a gente pode ter. A grosso modo, pessoal, a gente tem dois tipos principais de bancos de dados. Ou o banco de dados é relacional ou ele é não relacional. O que é um banco de dados relacional? Eu gosto da analogia de que é muito parecido com uma tabela, por exemplo, falando de modo bem superficial, é como uma tabela de Excel, tá bom? Então, eu tenho um esquema de dados que é fixo, tá? Quando eu vou registrar um dado aqui dentro do meu banco, ele precisa ter um ID, precisa ter um nome do produto, precisa ter um tamanho e precisa ter um preço, tá? Esse é o esquema do meu dado, é assim que o banco foi montado. E eu preciso que toda a informação seja aderente aqui a esse esqueminha. Legal? Então, sempre que eu for registrar alguma coisa nesse banco, essa coisa vai precisar ter um ID, vai precisar ter a descrição do produto, vai precisar ter um tamanho, vai precisar ter um preço, tá bom? A grande característica de um banco de dados relacional é essa. Ela tem um esquema fixo, ela tem ali linhas e colunas que precisam atender a uma determinada construção. Só que, pessoal, tem bancos de dados e tem informações em si que não vão atender a esse tipo de dinâmica. Por quê? Pode ser que o meu sistema colete um monte de informação. Por exemplo,
eu estou fazendo a compra ali de artigos, aqui são artigos de alimento, né? Pode ser que entre um registro aqui que tenha, além do nome, tamanho e preço, tenha uma descrição de cor ou uma descrição de peso. Se eu não tenho esse campo no banco, eu começo a ter um problema. Se eu preciso da informação do peso, eu começo a ter um problema. Ou eu ponho o campo aqui, e daí todos os meus registros vão precisar ter essa informação de peso, ou não tem onde eu armazenar exatamente isso aqui, não tem onde eu armazenar essa medida aqui. Então, existem muitas aplicações que começam a ter esse tipo de problema. Eu tenho um monte de informação, as informações são vastas, elas diferem entre registros. Pode ser que aqui o café médio tenha uma informação que o café escuro não tem. Começa a bagunçar todo esse banco. E é para isso que são utilizados os bancos não relacionais. Um banco não relacional, ele tem só chave e valor. Eu não tenho um campo de tamanho, um campo de preço que eu preciso preencher. Tem uma chave e tem um valor. E esse valor aqui pode entrar, por exemplo, bebida favorita, aniversário, pode entrar a cor do sapato, pode entrar peso, pode entrar altura. Tudo que eu quiser eu posso colocar aqui dentro desse valor. Um valor não precisa ter o mesmo campo do que o outro. Então, aqui a gente nota que existe o aniversário dessa pessoa, mas aqui nesse primeiro registro, não. Existe a bebida favorita aqui dessa pessoa número 1. Então, eu acabo tendo mais flexibilidade. Um é uma tabela, e eu tenho um esquema que é fixo. Outro é uma relação de chaves e valores, e eu tenho um pouco mais de flexibilidade. Para ambos os casos, a gente tem serviços ali que são muito conhecidos. Então, se eu quiser rodar um banco relacional, eu tenho o RDS. E o RDS é uma máquina dentro da AWS, só que essa máquina já tem o sistema de banco de dados instalado, já tem o mecanismo de banco de dados instalado ali. Eu subo a máquina e eu posso rodar, importar as minhas tabelas ali e executar as minhas tabelas dentro dessa estrutura. Para banco de dados relacional, então, eu tenho o RDS. E para bancos de dados não relacionais, eu tenho o DynamoDB, que é um banco muito conhecido ali. Então, eu crio um sistema de chaves e valores com vários valores diversos. E como o DynamoDB ele é serverless, ou seja, ele não tem servidor, eu não preciso subir uma máquina. A AWS se encarrega de executar essa estrutura por trás. Então, eu não tenho essa questão de rodar, de utilizar máquinas para que eu possa executar o banco de dados. Pessoal, para quem conhece de banco de dados relacional, vocês podem estar se perguntando, legal, eu posso subir o RDS com quais mecanismos de banco de dados? Todos esses aqui. O Aurora, por exemplo, ele é a versão voltada à AWS de MySQL e Postgres. Tá? Então, eu tenho aqui um banco de dados que é compatível com MySQL e com Postgres, mas ele tem uma performance maior em AWS. Tá bom? Então, se eu já tenho um SQL Server, eu posso levar esse SQL Server para o RDS. E a vantagem é eu não preciso instalar, por exemplo, o SQL Server no RDS, porque ele já vem com o banco. Eu posso fazer o deployment, eu posso lançar cópias muito mais fácil e eu consigo escalar o meu banco, então, de maneira mais facilitada também. Mas no Cloud Practitioner a gente vai falar bastante sobre banco, vai ser um assunto bem discutido também. Por hora, o RDS e o DynamoDB ali são dois caminhos que vocês podem seguir. Beleza, pessoal? Bom, então temos os bancos, temos as aplicações e agora a gente precisa de uma rede para rodar tudo isso, né? Eu tenho uma rede Wi-Fi, vocês têm uma rede Wi-Fi, dentro de um data center tem uma rede também. A gente precisa executar isso ali em alguma rede, em alguma divisão lógica, tá bom? E para eu subir uma máquina em AWS, para eu subir um banco em AWS, eu preciso criar uma rede para isso. E a gente vai ver que os serviços de rede ali da AWS também são provisionados e também são gerenciados de maneira virtual.
Bom, pessoal, vamos voltar ali no nosso cenário da cafeteria. No nosso cenário da cafeteria, agora a gente expande mais um pouquinho. Eu tenho clientes, eu tenho caixa e eu tenho barista. Então, eu tenho essas 3 figuras aqui. E pode ser que aconteça o seguinte cenário. Tem um cliente aqui, normalmente, que pede no caixa. Esse é o fluxo certo. Eu sou cliente, eu peço no caixa, eu pago, e aí o caixa manda o pedido aqui para o barista para ele preparar o meu café. Só que alguns clientes mais espertos fazem o seguinte, vão pedir direto para o barista. Então, para cortar caminho, não pegar fila, o cliente chega lá e faz o pedido direto para o barista. E aí atrapalha tudo, né? Eu confundo aqui porque o cara não pagou, eu acabo não passando pelo caixa, eu tenho um pedido que passa na frente dos outros, então vira maior confusão, tá bom? O que essa analogia quer dizer? Pessoal, quando eu tenho uma máquina em AWS ou quando eu tenho um café, eu preciso direcionar os clientes para o lugar certo. Eu preciso ter essa divisão ali de rotas. Eu preciso que o meu cliente chegue no caixa antes de chegar no barista. E eu preciso evitar esse tipo de situação. O meu cliente não pode, entre aspas, cortar caminho para chegar no barista mais rápido. Eu preciso direcionar o fluxo de todo mundo que está na fila, tá? Quando eu penso em redes, eu estou pensando nesse tipo de papel. Eu estou pensando em pegar um fluxo e direcionar para uma rota específica, tá? E o grande serviço de redes da AWS é conhecido como VPC. Então, é isso que a VPC vai fazer. Vamos supor que eu tenho uma máquina executando em AWS, o meu usuário precisa chegar nessa máquina pela rota correta. Eu tenho que proteger máquinas privadas do acesso público do meu usuário. Então, é a mesma ideia aqui para a cafeteria e para quando eu vou executar um workload em AWS. Eu preciso liberar algumas rotas e eu preciso impedir que outras rotas sejam exploradas. Então, pessoal, falando de VPC, a VPC é o segmento lógico de redes da AWS, é a sua rede própria, é o pedacinho da rede da AWS que vai servir a você. E eu tenho o seguinte cenário. Trouxe aqui de novo a cafeteria e eu tenho a área do balcão. Esse é o caixa, esse é o barista. Quando eu falo de VPC, é aquilo que eu falei, eu preciso direcionar o meu usuário para a caixinha correta. Ele precisa ser direcionado para a área correta, para a área pública, que é a área do caixa. E, ao mesmo tempo, eu preciso proteger a área privada, tá? Então, pensem na rede, na VPC toda, como a área do balcão. Eu tenho 2 sub-redes, uma pública e uma privada. A pública recebe o acesso direto do meu usuário final e a privada não. A privada é isolada. É exatamente esse o desenho da VPC. Se a gente passar agora para a tradução AWS da coisa, eu tenho a VPC, que é a área do balcão, eu tenho uma subrede pública, que é de acesso de todo mundo que está na internet consegue acessar, e eu tenho subredes privadas, que estão bloqueadas ali. Só pessoas autorizadas acessam. Por exemplo, eu posso conectar essa rede privada a um data center. Só quem está no data center pode acessar, tá bom? Então, área do balcão, subnet pública, subrede pública é o caixa, subrede privada seria o barista. Eu tenho que ensinar meu usuário eu tenho que rotear a aquisição do meu usuário somente para a camada pública, para ele não acessar a privada e expor a minha aplicação. Quando eu faço a conexão aqui do meu usuário, então eu estou mandando ele para uma instância que está sendo executada em uma rede pública e eu não estou mandando ele para uma instância em rede privada. Bom, pessoal, e aí você tem como distribuir os pedacinhos da sua aplicação em subredes públicas e subredes privadas. A porção da aplicação que pode ser de acesso público, por exemplo, uma página da web, vai ser executada em subredes públicas.
A porção que não pode ter o acesso direto vai ser executada em subredes privadas. Por exemplo, um banco de dados. Não é para o meu usuário acessar o meu banco de dados, é para ele acessar a página da internet e colocar as informações dele, usuário, senha, na página da internet, que a página da internet vai se conectar ao banco. Esse é o fluxo correto. Então, a gente coloca o banco numa subrede privada para evitar que alguém dê uma desperto aqui, como a gente viu no caso da cafeteria. Então, pessoal, estamos aqui com o panorama quase todo montado. Temos como colocar aqui a instância em subrede pública, podemos colocar o banco em uma subrede privada. Eu tenho uma rede para executar, eu tenho armazenamento aqui, eu distribuo as minhas informações em bancos relacionais, em bancos não relacionais, está quase tudo pronto. E aí surge a seguinte pergunta, olha só, eu tenho um dado aqui, eu tenho arquivos, e eu preciso criptografar meus arquivos, eu preciso proteger esses arquivos. Se eu estou com uma carga de trabalho, se eu subir esses arquivos em AWS, quem protege isso daqui? É a AWS ou sou eu? Tá? Então surge essa pergunta, quem protege minha instância? Quem protege aqui o meu banco de dados? Quem protege o data center da AWS? E aí a gente entra numa seção, que é a seção de segurança. Segurança, pessoal, é um assunto bem prioritário dentro da AWS. É o que a gente chama ali de prioridade zero dentro da AWS. Então, a AWS dá muito foco e muita visão à segurança. Tanto é que ela criou um modelo de responsabilidade para explicar como ela vê a questão de segurança dentro da nuvem. E esse modelo se chama modelo de responsabilidade compartilhada. Na AWS eu tenho vários recursos, vários serviços de segurança que vão fazer um monte de coisa, a gente vai ver alguns deles aqui, mas para eu começar a falar de segurança, eu preciso entender o modelo de responsabilidade compartilhada. Então, é aquela pergunta que eu fiz. Eu joguei um arquivo ali, eu estou com um banco de dados executando dentro da AWS. Quem protege isso? Sou eu ou sou a AWS? Sou eu ou é a AWS, já que eu estou executando em nuvem, tá? Pessoal, o modelo de responsabilidade compartilhada divide a responsabilidade em duas seções. Responsabilidade da AWS e responsabilidade do cliente. Então, esse modelo diz o seguinte, olha, o que é infraestrutura global AWS? A configuração da região, a escolha da região, a criação do data center, a proteção física do data center, a proteção da hospedagem dos meus serviços de computação, por exemplo, o host dos recursos de EC2, a hospedagem física dos recursos de armazenamento, tudo isso é de responsabilidade da AWS. Eu não tenho nem acesso, eu não preciso de acesso, a AWS se responsabiliza e é auditada várias vezes, tá? Por vários procedimentos para garantir que isso daqui seja bem seguro. Então, tudo que é hardware, infrafísica, serviço básico, o que ela precisa provisionar para que eu tenha acesso dentro da plataforma, o que ela precisa criar por trás para que eu tenha ali uma EC2 em execução é de responsabilidade da AWS. Eu, cliente, pelo que eu sou responsável? Pessoal, praticamente por tudo que você coloca na nuvem, tá? Se eu subo um dado para a nuvem, eu sou responsável pela criptografia, eu sou responsável por controlar o sistema operacional, por gerenciar a minha aplicação, as identidades da minha aplicação, o dado do cliente. Então, tudo que eu subo na nuvem é de minha responsabilidade. E aquela história, eu joguei o arquivo ali dentro da nuvem e eu tenho um serviço da AWS para criptografar. Não é assim também, é da sua responsabilidade, você se vira. Tem um monte de serviço de segurança, de compliance, de governança dentro da AWS. Mas no final do dia, se você quer aplicar a criptografia no seu dado ou não, a decisão é sua. No final do dia, você pode fazer, como pode não fazer. E essa é a sua responsabilidade, tá?
Então, todo dado que eu subo dentro da AWS, toda máquina que eu subo dentro da AWS, se eu coloco minha máquina numa rede pública, se eu coloco numa rede privada, isso é minha responsabilidade. E lógico, a AWS nos dá serviços muito escaláveis, serviços diversos, para que eu aplique segurança. Mas no final do dia, se eu quero aplicar ou não, aí é uma responsabilidade e é a escolha de cada um. Então, esse modelo distingue ali as diferentes responsabilidades. Beleza. Modelo, então, está dado ali a mesma abordagem de segurança que muitas empresas usam há um bom tempo, tá bom? E eu falei para vocês que mesmo sendo de minha responsabilidade, parte da segurança aqui eu tenho como provisionar um recurso, provisionar um serviço para atender aquela demanda específica. E o serviço de segurança mais utilizado, mais comum, que é base para tudo, é o IAM. E o IAM é o nosso controlador de identidades e acessos. É por meio do IAM que eu crio um usuário e eu digo para esse usuário o que ele pode fazer na plataforma ou não. Porque é aquela história, né, pessoal? A AWS tem um monte de serviços, mais de 200 serviços para várias coisas. Se todo usuário pode fazer tudo, eu tenho um problema. É um problema porque o meu usuário pode gastar um monte, é um problema porque ele pode configurar coisas que nem são da função dele. Então, eu preciso ter identidades e papéis muito bem traçados ali, para que eu consiga operar realmente com eficiência. Então, o IAM faz justamente isso, é ali que eu crio e gerencio os meus usuários. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma conta. Eu tenho uma conta em AWS e por meio do IAM eu posso criar grupos. Então, eu tenho 2 grupos aqui, um grupo de administradores e um grupo do pessoal de qualidade, tá bom? O administrador vai administrar o sistema, subir máquina, baixar máquina, construir uma esteira de DevOps, entrar no sistema operacional, e o grupo de garantia de qualidade vai fazer a parte de QA, por exemplo, do meu produto, da minha aplicação. Quando eu for criar o meu usuário, eu coloco o meu usuário dentro de um grupo. E o grupo vai ter políticas. Uma política é um arquivo descrevendo as permissões desse grupo. Então, eu posso pôr políticas de permissão aqui no grupo ou diretamente na identidade. Se eu quiser, por exemplo, que o John ele esteja no grupo de administradores, ele tem acesso a tudo que os administradores têm, mais uma função ali de faturamento, por exemplo, eu posso, tá? Colocando uma política especial para o John e colocando o John dentro do grupo de administradores. Quando eu estou dentro de um grupo, eu herdo, por herança, eu tenho as permissões, mas eu posso dar permissões a nível de usuário também, tá bom? Então, eu fico com esse panorama aqui de organização de usuários e quem me permite fazer isso é o IAM. O IAM vai me dar essa facilidade para que eu crie usuários, opere usuários e escolha os usuários que eu quero ali diferenciar. Quando eu falo de permissões e políticas, as políticas do IAM são documentos que descrevem o que eu posso fazer. Então, esse documento de John, por exemplo, escreveria que ele tem acesso à função de faturamento, todos os serviços de faturamento e os serviços de controle de billing ali podem ser acessados porque eu descrevi dentro do documento de permissões. Então, a unidade básica de serviços de segurança em AWS é o IAM. E daí a gente tem, pessoal, serviços que servem a propósitos particulares. Por exemplo, eu tenho uma aplicação dentro da AWS e eu preciso proteger essa aplicação de solicitações, requisições que são mal intencionadas, tá bom? O meu cliente, na analogia ali da cafeteria, o meu cliente consumidor chega ao caixa, eu preciso proteger aquele caixa de qualquer cliente mal intencionado, de um roubo, eventualmente, esse tipo de coisa, tá? Na AWS, eu tenho um serviço que se chama WAF. O WAF vai fazer exatamente isso. Ele é um firewall de aplicação. Então, ele vai proteger, ele vai filtrar solicitações que são suspeitas.
solicitações que vêm de um IP suspeito, vêm de um IP bloqueado, vêm de uma localização bloqueada, vêm de uma lista bloqueada, tem um padrão de solicitação que é suspeito também. O AF vai fazer essa parte de filtragem e proteção. Então, esse é um dos serviços de proteção de infraestrutura que a gente pode provisionar e que é interessante para aplicações web, para aplicações ali que trabalham expondo uma página na internet. Pode ser que, por exemplo, o meu usuário mal intencionado tente acessar a minha estrutura AWS de um endereço de IP que eu bloqueei, porque ele é suspeito, porque ele é conhecido por ser mal intencionado. Dentro do AF eu tenho uma listinha que pode ali ter IPs bloqueados. Bom, pessoal, da perspectiva de proteção de infraestrutura, quando eu quero evitar uma solicitação suspeita, eu também posso usar o Shield, tá? E o Shield, ele é utilizado contra um ataque muito conhecido, bem popular, que é o ataque de DDoS. O que é o ataque de DDoS? Pessoal, em resumo, eu tenho um agente que é malicioso e eu tenho o meu site. E a intenção desse agente é mandar o máximo de solicitações que ele pode. Só que são solicitações falsas. Eu não tenho ali um cliente se conectando ao meu site porque ele quer comprar alguma coisa. É uma solicitação que não tem nada. É uma solicitação que não vai ser realmente legítima, tá? Então, eu tenho um agente malicioso mandando um monte de solicitações que não são legítimas, que não são reais, com o intuito de acabar, terminar com a minha aplicação, quebrar a minha aplicação ou escalar aquilo absurdamente para que eu tenha uma conta gigante no final do mês. Esse serviço é bem comum, não só ali em sistemas tradicionais, é um ataque muito conhecido já há bastante tempo. E ele é tão conhecido que a AWS criou um serviço justamente para combater esse tipo de ataque, que é o Shield. E o Shield vai fazer isso. Ele vai filtrar requisições de DDoS, ele vai analisar essas requisições e ele vai filtrar requisições suspeitas também. Só de ataques DDoS, tá? Então, um serviço especializado nesse tipo de ataque. Então, a gente tem com o AF e com o Shield duas estruturas básicas para proteção de infraestrutura. E quanto mais eu escalo a minha aplicação, quanto mais desenvolvida é a minha aplicação, mais serviços eu consigo agregar ali nesse ecossistema, tá bom? Então, falando depois da jornada de Cloud Practitioner, a gente já vê mais alguns serviços de segurança e, lógico, existem certificações, existem trilhas de conhecimento focadas especificamente nessa disciplina. Então, pessoal, nosso panorama já está quase completo. A gente já tem a computação, temos o banco, temos o armazenamento, temos como proteger e temos como criar redes. A gente vai ver dois outros componentes que são muito importantes quando a gente fala de executar cargas de trabalho em AWS. Os serviços de mensageria e as ferramentas de administração de preços, tá? Para a gente finalizar, então, vamos falar um pouquinho dos serviços de mensageria. Pessoal, existem muitas situações em que você precisa trocar mensagens, em que você precisa organizar mensagens, organizar solicitações, organizar requisições e enviar notificações. Então, dois serviços muito utilizados em AWS são o SNS e o SQS. Vamos dar o exemplo do SNS primeiro. O SNS é um serviço de notificação. Quando eu preciso enviar uma notificação para alguém, seja por e-mail ou por mensagem de celular, de dentro da AWS, eu consigo utilizar o SNS. Então, no exemplo da nossa cafeteria aqui, vamos supor que eu tenha vários usuários e cada usuário tem interesse em uma coisa. Esse usuário tem interesse em receber cupom, esse em receber curiosidades, informações sobre o café e esse em receber novos produtos. Com o SNS, você cria tópicos. Então, eu tenho o tópico 1 de cupons, o 2 de curiosidades sobre o café e o 3 de novos produtos. E eu inscrevo e-mails, números de telefone, bases de clientes aqui a cada um desses tópicos.
Assim eu posso mandar notificações direto da minha aplicação, direto da minha cafeteria para o cliente final e ele fica informado ali sobre os acontecimentos também. Então, na SNS eu crio os tópicos e os tópicos são direcionados para usuários específicos. No SQS, eu faço uma coisa parecida, tá? Eu organizo mensagens, eu organizo solicitações, eu organizo pedidos por meio de uma fila, tá? Então, por ser um aplicativo de filas, ele também é um serviço de mensageria. Vamos olhar para a nossa analogia. Quando eu faço um pedido dentro de uma cafeteria, o pedido vai para uma fila de pedidos. Tem um monte de pedido, o barista precisa atender um de cada vez na ordem que eles chegaram, de preferência. Então, quando eu faço meu pedido, ele entra numa fila, cada um é processado ali por vez para o barista. É isso que o SQS vai fazer. Eu tenho um monte de solicitação de usuário, eles entram numa fila, todas as solicitações entram em uma fila, e a minha aplicação, o meu servidor vai processando aquilo um pouco de cada vez. Bom, pessoal, e para finalizar, como é que eu administro tudo isso? Como é que eu controlo custos? Como é que eu entendo ali sobre o meu consumo dentro de AWS? Existem ferramentas só para isso, tá, pessoal? Por exemplo, o Cost Explorer. O Cost Explorer é uma ferramenta que te ajuda a acompanhar o seu consumo. Então, eu consigo pegar meses ali do ano e verificar o que eu consumi. Inclusive, aqui, por exemplo, por tamanhos de EC2, tá, pessoal? Aqui essa informação é de tamanhos de máquinas virtuais. Mas eu posso verificar por serviços, qual serviço eu consumi mais, qual eu consumi menos, o que impacta o meu custo, por regiões, por tagueamento, por conta, se eu tiver um sistema de várias contas. O Cost Explorer me ajuda a explorar o meu custo em AWS de uma maneira geral, para que eu saiba com o que eu gasto, o que eu consumo. E lógico, né, pessoal, quando a gente precisa de apoio ali, seja em billing, seja em administração da conta, sempre existem os planos de suporte AWS, tá bom? Então aqui são 4 categorias que eu trago para vocês de planos de suporte, começando pelo plano de developer, que é um plano mais básico ali, é um plano que vai me dar orientações gerais sobre a plataforma, até o plano Enterprise, que traz um gerente técnico, um especialista dedicado à sua conta para te ajudar a evoluir o seu consumo e a sua configuração em AWS, tá bom? Tem o link dos planos, eu vou deixar para vocês também, para vocês darem uma explorada ali em diferentes planos, o que eles oferecem, qual é o SLA de atendimento, esse tipo de coisa. Então, é bem útil aqui para quem também está começando a subir workloads em AWS. E aí vocês podem verificar essas 4 categorias em mais detalhes. Bom, pessoal, demos um overview geral, falamos um monte de coisa sobre a AWS, é bastante coisa, tá, pessoal? Então, conforme os treinamentos forem evoluindo ali dentro do programa, a gente vai se aprofundar um pouco mais em cada disciplina. E para fechar, eu falei para vocês que ia ter um outro case de sucesso, e eu trouxe um outro case de sucesso dessa plataforma LingualPass aqui. A plataforma LingualPass, ela é uma plataforma de idiomas, tá bom? Então, é uma plataforma que ensina vários idiomas ali, com foco em aprender, por exemplo, português para estrangeiros, inglês para o mercado corporativo. Então, o foco da plataforma é o mercado corporativo, tá? E essa plataforma subiu quase toda a infraestrutura, 95% da infraestrutura em AWS. O interessante é isso aqui. Como a gente viu durante o treinamento, a infraestrutura global AWS, a escalabilidade dos serviços, né, me dá uma plataforma mais segura. Ou seja, eu tenho um tempo de indisponibilidade menor, a minha plataforma falha menos, eu tenho acesso a serviços mais rápido. Então, no caso dessa empresa, por exemplo, eu tinha de indisponibilidade, sistema não funcionando 2 horas por semana, e ela reduziu para 2 horas por ano.
Então, reduziu em uma escala absurda ali, porque a gente criou, né, porque a AWS criou um sistema que escala e essa empresa utilizou as ferramentas corretas com a configuração correta para dar mais força aqui a essa plataforma, tá bom? Pessoal, tem uma fala aqui, tá? Também da empresa, vamos ouvir um pouquinho e aí a gente encerra e passa ali a palavra para os outros participantes também, a gente acaba com o sorteio depois. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do caso da Lingopass agora. Deixa eu só tirar aqui, não sei se ele vai tocar. Deixa eu tirar a caneta para eu dar play. Vamos lá. A tecnologia, ela muda constantemente e nós revolucionamos o mercado a cada dia. Então, você está inserido num contexto onde a empresa está acompanhando essas mudanças e trazem as melhores soluções, as mais up-to-date que nós temos no mercado, eu acho que isso faz toda a diferença. Tanto na troca entre empresas, quanto a troca da AWS com a gente. É uma relação de segurança, de que nós estamos recebendo o melhor e o mais tecnológico do mercado. Lingopass é uma plataforma de capacitação multi-idiomas. A gente ensina inglês, espanhol, francês e português para estrangeiros, os 4 idiomas mais demandados pelo mercado de trabalho, com foco no mercado corporativo, no Brasil e América Latina. Mas a gente já nasceu global e temos user finais nos 4 continentes. Uma das coisas que a AWS nos ajudou é essa questão de custo. Nós saímos de 250 alunos teste e nós fomos para 20 mil na base e 3.600 alunos ativos sem um aumento excessivo de custo. Então isso foi uma grande vantagem. As nossas necessidades imediatas era trazer uma estabilidade para a plataforma e isso foi cumprido à risca utilizando todos os serviços da AWS. A gente tem 95% do nosso stack dentro da AWS. Principais a gente usa EC2, RDS, S3, são os serviços que mantêm a gente no ar. Assim, não tem nem comparação, a gente tinha uma queda de 2 horas por semana e a gente passou a ter 2 horas por ano. Então, melhorou 1000 vezes a nossa estabilidade e também a questão da velocidade. Claro, a gente usa mais um monte de coisa do stack AWS. Glue, Redshift, DynamoDB. Inclusive, quando a gente precisa usar um projeto novo, a gente utiliza coisas como Lambda, que dá muita velocidade para a gente poder criar função sem pensar em quanto que vai trazer de TCO, quanto que vai trazer de CAPEX. Então, isso é bem importante. E assim, aí eu fiz a nosso cálculo de manutenção, ele é muito pequeno, porque a AWS tem muito treinamento, então o time inteiro aproveita os treinamentos da AWS. A documentação é muito boa da AWS, então o time inteiro consegue ler e dividir a documentação da própria AWS. Em termos de economia, entre você criar um sistema, documentar e preocupar com a infraestrutura, chega a ser até desbalanceado falar, porque nosso custo de manutenção quase não teve por causa dessa migração. Então, agora a gente quer bastante usar a parte de inteligência artificial, que é utilizar a Alexa integrada para fazer alguns testes de pronúncia, esse tipo de coisa. Então, fazer a parte de gamificação da nossa ferramenta. Então, a gente quer... Muitas pessoas são voltadas a desafios e elas querem pontos e elas querem competir. Então, a gente quer trazer também essa possibilidade e com isso a gente vai ter que utilizar, imagina, DynamoDB, um monte de coisa para a gente poder trazer esse aprendizado, né? Quem é você? O que te move? E como é que a tela do seu dashboard precisa ser para você continuar estudando e chegar no seu objetivo? A tecnologia... Bom, pessoal, é um caso de uso bem interessante também, né? E aí tem até a fala da Chief Learning Officer, né? Que diz que eles acabam tendo essa relação de segurança, que eles recebem ali melhor as atualizações tecnológicas e também a fala final, né? Então, como vocês veem aquilo que a gente falou, pô, você quer utilizar a inteligência artificial, testar algum módulo, alguma personalização do produto, né? Quando você roda em AWS, acaba que você consegue focar bem na personalização do produto final.
né, na evolução do produto final. Então, acho que esse caso vem para ilustrar esse ponto, que é também muito interessante. A partir de agora, pessoal, eu vou chamar o Richard, que vai explicar aí para todos, para todas vocês, como funciona a parte do programa de Activate. Richard, fica à vontade, passando a palavra para você. Legal, super obrigado. Então, a primeira coisa, parabéns para a Clarice e para o Carlos, que mandaram muito bem aqui nessa primeira aula. Eu tive acompanhando a aula inteira aqui e a forma com que vocês abordaram o conteúdo, eu acho que ficou muito boa. Parabéns. Para o Carlos também. Obrigada, Cris. Bom, então, eu me apresentei no começo da aula, né? Eu sou do time da AWS, eu sou do time de parcerias e do time que busca trazer incentivos e ajudas para todos os novos empreendedores, para todas as novas startups, né? Então, o meu papel aqui é comunicar a vocês que a AWS tem esse programa que é o AWS Activate, né? O que é o programa AWS Activate? É um programa que entrega vários benefícios para vocês que estão querendo começar um projeto, começar uma empresa, começar a criar o seu sistema, né? Então, alguns dos benefícios são créditos. Então, a AWS entrega até $100 mil de crédito para vocês possam usar os produtos da AWS no projeto de vocês. É bastante dinheiro, e esse incentivo financeiro é para que vocês não tenham custo dessa infraestrutura enquanto vocês estão provando e testando a empresa de vocês. Né? Isso é um investimento a longo prazo de relacionamento que a AWS faz questão de ter com todas as startups, né? Fora os créditos, existem diversos treinamentos específicos que depois que vocês começam a tracionar a empresa de vocês, vocês têm acesso a outros tipos de treinamentos. Então, tem treinamentos de soft skills para CTOs, tem treinamentos de como montar o seu funil de vendas e diversas outros conhecimentos que a gente busca compartilhar com as startups que fazem parte desse programa, né? Além disso, tem suporte, que a gente vai compartilhar o link com vocês daqui a pouco. Sempre tem também outras iniciativas que a gente costuma comunicar, né? A gente geralmente comenta aqui alguns cases de sucesso aqui, de algumas startups que começaram pequenas, utilizando os nossos benefícios, como é o caso do Nubank, né? Então, o Nubank foi uma empresa que começou com a gente em 2014 e teve um sucesso tremendo que quase todo mundo tem um cartão roxinho na carteira, né? E a gente tem muito orgulho de falar que eles usam a estrutura da AWS para prover todo esse serviço, né? E para quem quiser acessar o link do programa Activate, pode acessar esse QR Code. E para as pessoas que já têm algum projeto e que queiram tirar dúvidas com os nossos arquitetos de solução, a gente também tem um Office Hours, que acontece a cada 15 dias, que pode ser acessado por esse link abaixo. E acho que é isso, pessoal.